Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da Megabit, da Vivo Fibra e da NET. E também estamos pelo WhatsApp, no número 981-420-208. E pelas redes sociais, outras redes sociais, como Facebook e outras redes sociais aí, tá certo? Então, sexta-feira hoje, o tempo está mais ou menos, aí tem um cara aqui do meu lado que gosta de falar de clima. Então ele pode até falar do final de semana, como vai ser aqui. Boa tarde, Gurupi Martins, grande jornalista, radialista, famoso. Muito boa tarde, Nilson. Que um prazer retornar mais uma vez ao Católico programa. Praticante mesmo. Você viu, rapaz? Os vídeos de final de semana, lindos. Muito legal, muito legal. Igreja São Vicente de Paulo, lá no Moinho Velho, frequento lá. Mas é um prazer mais uma vez estar retornando ao programa Fala a Verdade. E agora com a presença de um grande amigo ao nosso lado aqui, que é o jornalista, daqui a pouco você vai apresentar. É do seu lado, pode falar o nome dele aí. O Robson, vou falar já com ele aí. Que é um grande amigo. Vamos falar um pouquinho o que está acontecendo em Osasco, São Paulo, Brasil. Você que gosta de falar do tempo, nós estamos no outono brasileiro. Hoje, dia 22 de março de 2019. Tá certo, eu já estou aqui com o meu celular ligadinho aqui nas perguntas que vocês podem fazer para os meus dois colegas aqui, para os temas que nós vamos apresentar aqui, tá certo? Então, boa tarde aí, Robson Donizete, Jornal Correio Paulista, meu chefe lá no jornal, ele é o editor-chefe do jornal, tá certo? E gente boa boa, tarde, né? Gente boa. E outro católico praticante também. Boa tarde, Nada Nilson. contra os outros evangélicos, mas hoje aqui nós reunimos os católicos, aqui, no outro dia nós vamos trazer aqui os evangélicos também, que são grandes amigos nossos. Vamos lá. Boa tarde, Nilson. Boa tarde aos telespectadores, internautas da TV Osasco. Prazer estar aqui na TV Osasco, no programa que bastante gente assiste aqui na nossa cidade e na nossa região. Graças a Deus, né? Sim. Isso aí. Prazer imenso ter você aqui, Robson. Há muito tempo que eu venho chamando ele para vir no programa e falar, não dá, Mas ele tem um currículo maravilhoso, trabalhou na TV Alphaville. Quanto tempo você trabalhou na TV Alphaville? Durante 12 anos. 12 anos na TV Alphaville, quer dizer, ele entende de tudo aí, de TV, de rádio, uma voz muito legal. Aliás, os dois têm voz bonita para rádio, coisa impressionante. O Gurupi marcou presença na Rádio Nova Difusora por muito tempo, né? Bom tempo na Difusora. Tive uma passagem rápida também. O Robson acho que trabalhou em rádio também, né, Robson? Sim, já trabalhei na Rádio Nova Difusora e já fiz alguma coisa na Rádio Bandeirantes também. Estamos bem aí, é isso aí. Então vamos ficar à vontade aí, vocês estão aqui uma tribuna livre aqui, algum tema que vocês queiram abordar, eu tenho aqui que a TV me mandou, mas se quiser mudar alguma coisa, fica à vontade aí, tá bom? Falar que o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump fazem reunião em Washington. O chefe de Estado norte-americano quer o Brasil como um importante aliado e declarou apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 36 países. Nós temos uma matéria aí, vamos assistir. Na chegada à Casa Branca, a recepção entre os dois presidentes. Já no Salão Oval, Jair Bolsonaro e Donald Trump trocaram camisetas das seleções de futebol e depois participaram de uma reunião privada e almoço na Casa Branca. No primeiro encontro entre os dois presidentes, Donald Trump disse que apoia o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O grupo discute políticas econômicas entre os países membros e, para fazer parte desse número seleto de países, é preciso implementar uma série de medidas que abrem portas para investidores internacionais. Durante declaração à imprensa, além da aspiração de entrada do Brasil na OCDE, o presidente Bolsonaro também falou sobre as reformas em curso no país. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. Os presidentes também falaram sobre redução das barreiras comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Bolsonaro e eu estamos comprometidos a reduzir as barreiras comerciais, facilitar investimento e inovação em toda uma série de indústrias, energia, agricultura, tecnologia. O presidente tem uma visão de liberar o setor privado, abrir a economia, e esse é o caminho para que o Brasil tenha um crescimento
crescimento econômico forte em nossas empresas estão prontas para entrar quando essas regras do jogo sejam iguais. Quanto à crise na Venezuela, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil e Estados Unidos podem trabalhar juntos para a redemocratização do país. No momento, estamos nesse ponto. Agora, o que for possível, fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana. O Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul e hoje o povo passa fome, sofre violência. O Brasil tem sido um líder em apoio ao povo da Venezuela e o seu esforço de retornar à democracia e à liberdade. O Brasil ajudou muito. Junto com os Estados Unidos, o Brasil foi uma das primeiras nações que reconheceram o presidente legítimo interino, o senhor Juan Guaidó. Também em Washington, durante conversa à imprensa, o presidente Bolsonaro comentou o acordo para a utilização pelos Estados Unidos da base de Alcântara, no Maranhão. A base de Alcântara, para nós, até o momento, está sendo ociosa. O pior, está sendo deficitária. A entrada deles ajuda que, de modo que nós possamos aí, catapultar o centro de lançamento de Alcântara. É vantajoso para nós. Eu tenho a minha opinião aqui, depois vocês podem discordar ou não, mas o que o Bolsonaro está fazendo, essa visita que ele fez ao Trump, para mim foi ótima, porque ele está fazendo um papel assim, o Brasil está precisando de pessoas que querem ajudar o Brasil, presidentes que querem ajudar o Brasil. Não importa se ele gosta ou não do presidente, mas ele é da mesma linha do presidente dos Estados Unidos. Mas outros países que querem ajudar aqui não é na mesma linha. Se quiser ajudar, ele também vai abrir as portas. Podem ter certeza disso. O que o Brasil precisa é de investimentos, muitos investimentos internacionais, que infelizmente nesses últimos anos, 20 anos, nós perdemos muitos investimentos por causa de uma linha de governo que teve nesse país, que foi uma linha de esquerda. Não podemos faltar com a verdade aqui, foi uma linha de esquerda. Todo mundo sabe que o Lula sempre foi da esquerda, a Dilma, que ele indicou, é de esquerda, e o Fernando Henrique, que iniciou lá atrás, também de esquerda, tá certo? Então, foi uma linha de esquerda, agora estamos vivendo uma linha de direita. Então, cabe ao povo julgar daqui 4 anos o que é melhor para o Brasil, a linha de direita ou a linha de esquerda? E o Bolsonaro acho que vai provar que a linha de direita é melhor, porque tem muito mais abertura, muito mais diálogo, sabe? E muito mais democracia, pelo que eu estou vendo. Quero ouvir vocês. São dois presidentes que dividiram os seus países na época da eleição, né? São bem parecidos nesse aspecto. Eles são parecidos também, não gostam da imprensa. O Bolsonaro já explicitou em vários discursos que não gosta da imprensa. Do mesmo jeito, o Trump. É interessante, eu acho que interessante também, assim, o Brasil está abrindo algumas facilidades para os Estados Unidos, mas também acredito que os Estados Unidos precisam abrir algumas facilidades, né? Tem que ser uma mão dupla. Eu acho que o Bolsonaro ele tá certo em fazer essa ligação com os Estados Unidos, que nós estávamos já algum tempo atrás sem ter essa ligação, mas eu acho que tem que ser uma via dupla, né, Grupo? Ô, Robson, o que acontece mais ou menos é o seguinte, qualquer linha, quem tiver com a camisa vermelha ou quem tiver com a camisa azul, vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. No meu ponto, que eu acho que a gente deveria analisar é o seguinte, a postura do nosso presidente foi a postura exata, a ideal para quem realmente quer negociar? A impressão é que ele estava lá admirado, estou conhecendo os Estados Unidos, para mim está tudo legal. É claro, quando você abre, nós precisamos de gente para visitar o nosso país. Você acha que ele foi um claro. bala-ovo do presidente? Eu, politicamente analisando, foi o seguinte, eu acho que ele foi um pouco fraco, ele estava muito feliz de estar ali na Casa Branca, muito feliz. Agora, você falou o seguinte, ele fazer a questão de Alcântara, eu acho que é legal, não se usa nada Alcântara, vamos negociar. A questão dos vistos, o pessoal sempre fala o seguinte, hoje para você entrar nos Estados Unidos é uma dificuldade absurda, não é tão fácil, aí o cara quer liberar. Pensando ele simplesmente na questão do turismo, ok, beleza. Quem mais precisa é o Brasil que precisa. Os Estados Unidos recebe, Nova York recebe milhões e milhões de turistas todos os anos. O Brasil que precisa facilitar, é claro, para ter essa abertura, muito mais turistas no Brasil. Então, negociar é não pensar em bandeiras.
Então não adianta ele falar assim, eu vou para os Estados Unidos, esquecer também a questão da China, que a China é um grande comércio para o Brasil. O que a gente precisa prestar atenção também, Nilson, o que os filhos do Bolsonaro estão fazendo lá? Por que não levar empresários para fazer novos negócios? Parece que Mas é um apenas parquinho, o começo, apenas o começo. Acho que depois ele vai comentar. Já diminuiu bastante os filhos, né? Parece que ele deu um puxão de orelha. Ele falou, você tem que deixar eu governar, porque onde vocês entram dá problema. Não, dá parece mesmo. Eu sou Bolsonaro, eu não sou filhos do Bolsonaro. Eles só fazem que atrapalhadas. Parece que o Eduardo não aprendeu. Eu acho que vai ser tema daqui a pouco, a questão da Previdência Social, ele brigando com o Maia, dando uma puxada, e o Maia já tirando um pouquinho o pé da questão Mas ele da faz o reforma da papel do Previdência. parlamentar, ele é senador, então ele faz o papel de senador dele, tudo bem. O Eduardo é deputado federal. Deputado federal. É o outro que é o Flávio, que é senador. Senador. Né? Mas enfim, nos Estados Unidos nós temos a promessa já do governo americano sobre o trigo. Todo o trigo que for comprado agora nos Estados Unidos não vai ter mais taxas, quer dizer, ele vai vir isento de qualquer taxa. Isso aí para nós é uma maravilha, sabe por quê? E o trigo da Argentina, que a gente sempre compra o trigo aqui da Argentina, que é um trigo legal também. Mas tudo bem, mas a Argentina, para vender para o Brasil, pode baixar o valor, existe a concorrência. Onde tem concorrência, cai o preço. Então, se tem 3 ou 4 países vendendo trigo para o Brasil, um vai querer vender mais barato que o outro. E é onde entra a questão dos Estados Unidos abrir as portas para comprar o trigo de lá. O trigo de lá, ao que me parece, é muito superior, tem muito mais qualidade do que o trigo argentino, por causa do clima lá, né? Entendeu? Essa é uma das informações que eu recebi, e tem outras aí que no decorrer agora vão acabar acontecendo, tá certo? Eu acho que essa visita foi muito interessante, foi babaú. Agora você pega uma pessoa que foi militar, desde lá de pequeno, eu não servi o quartel, qual de vocês serviu o quartel? Também não. Mas lá é muito rigoroso, quer dizer, bater continência, se tornar um presidente da República e ver ir lá nos Estados Unidos, estar frente a frente com o presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, aliada aí à antiga União Soviética, a Rússia, que também é uma grande potência, quer dizer, ele se sentiu até... Eu mesmo, quando estou entrevistando alguém famoso aqui no programa, o Guru Pita, que trabalhou muito tempo aqui comigo, acho que também deve ter sentido assim, quando a gente entrevistava alguém famoso aqui, eu ficava meio assim, quando veio aqui o Ciro Gomes, eu fiquei meio assim, sabe, diferente, que é uma pessoa muito famosa, disputando a presidência da República, quer dizer, então as coisas realmente são diferentes para quem está na frente de uma personalidade, então acho que ali ele tremeu na base realmente. Mas ele vai ver os comentários depois, acho que ele vai se manter, aos poucos vai mudando. E na realidade faz o quê? Não faz 3 meses que ele é presidente da República, a gente tem que ter um pouco de paciência com o nosso presidente. Não, Nilson. Coisa que muita gente aí não tem, sabe? Nós tivemos tanta paciência com o Lula lá atrás, quando ele se elegeu presidente, sabe? Eu votei no Lula para presidente da República, para não entrar o Collor. Vocês têm uma ideia, como eu sou um cara correto com as coisas. Eu achava que o Collor era muito mais nocivo do que o Lula. Eu votei no Lula e entrou o Collor. Dessa vez que entrou o Lula, por benevolência do senhor Fernando Henrique Cardoso, que sacaneou o José Serra, eu votei no Serra. E entrou o Lula. E eu aceitei, acatei. Eu não fiquei aí no primeiro dia dizendo que ele não prestava, que não ia valer nada. Esperei um bom tempo e dei parabéns para o Lula. Falei, olha, que governo que o Lula está fazendo, maravilhoso. Reconheci que foi um excelente governo. Mas, infelizmente, ele mudou. No final do governo dele, quando estourou lá o tal do mensalão, ele mudou totalmente para o pior. Aí não dá. Mas a gente tem que ser coerente, eu tenho muita coerência. Mas esse pessoal que está aí falando nas redes sociais, as grandes redes de TV, que a maioria das grandes redes, jornal, TV, todos aí, 80% é jornalista de esquerda, infelizmente, que não tem consciência com as coisas, gente. Ser jornalista de um lado ou de outro tem que falar a coisa certa, não pode mentir, vir com coisas fake, isso aí é horrível. Eu não sei o que vocês acham disso, eu detesto essas coisas, quando falam uma coisa que não é verdade. Invido numa Folha de São Paulo, numa revista Veja, do Estadão, eu não concordo com isso. Falem mal do homem, fala a verdade, não precisa ficar mentindo, gente. Fala que nem aquelas mentiras da campanha lá, daquela jornalista da Folha, sabe? Que está sendo processada, sabe? Que era tudo mentira para tentar tirar o Bolsonaro da campanha. Quer dizer, essas coisas não se faz. Partindo de um jornalista famoso, um jornalista que tem credibilidade. Agora, se é um jornalista que ninguém conhece, ninguém vai nem notar. Agora, poxa, vindo a Folha de São Paulo fazer um papelão daquele, apoiado pela Folha, apoiado pela Rede Globo, aí não dá.
Só para registrar, Nilson, pelo menos essa direção do nosso presidente Bolsonaro, se ele está um pouco mais para a direita, temos que registrar que nesse momento ele está no Chile, foi ao Chile e está indo também para Israel, então em busca de algo. Então, se você está com cerca de 80 dias nesse período, ter essa agenda é algo louvável. Eu acho que um dos grandes problemas, Nilson, do país, além da corrupção, é que o país já de alguns anos está muito dividido, né? Hoje, ou você é vermelho ou você é azul, como vocês estavam falando, referência aos Estados Unidos e ao Brasil. Eu sou verde e amarelo, eu sou Brasil. Era justamente isso que eu ia te falar. Eu acho que a gente tem que lutar pelas nossas cores, verde e amarelo, porque hoje o Brasil está dividido. Você pode ver nas redes sociais, nas emissoras de rádio, internet, no Facebook, no Twitter, todo mundo brigando, né? Todo mundo brigando. Se coloca um post sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, o pessoal critica. Se coloca do Bolsonaro, não que eu acho que tem que ser, todo mundo tem que dizer amém para essas coisas, mas eu acho que a gente tem que lutar pelo Brasil. O Brasil precisa dessa união. É utópico, mas eu acho que o Brasil precisa dessa união para voltar a crescer. Claro. Tá certo, eu vou falar um pouco de Osasco agora, eu vou falar da Prefeitura de Osasco. A Prefeitura de Osasco inaugurou mais uma creche, dessa vez foi no Jardim Roberto. E eu até fiz um comentário, viu? Você leu lá, né, o Robson, lá na minha coluna, no Correio Paulista, que eu estou comentando sobre o prefeito, coloquei até uma foto dele com uma criança lá, que ele está postando, esse governo dele, parece que ele está postando assim, vamos resolver o problema de creches, terminar meu mandato, não com autossuficiência de creches, mas pelo menos de reduzir em grande quantidade de mães que precisa trabalhar, não pode deixar uma criança numa creche e não tem como pagar uma creche particular. Ele já inaugurou 4 creches, fora as que o governo os anteriores deixou. E a meta dele, me parece, que é terminar o governo com 10 creches. Então, tem uma matéria aí, que vai entrar no ar agora, sobre a última creche do Jardim Roberto. Vamos ver a matéria. A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou domingo, dia 10, a creche Agentil Reis, no Jardim Roberto, a primeira das 8 unidades em construção na cidade. Uma grande festa marcou a inauguração. Uma das atividades em comemoração pelo aniversário de 57 anos de emancipação político-administrativa do município. A creche foi construída seguindo os padrões do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A unidade conta com hall de entrada, sala administrativa, almoxarifado, pátio e refeitório cobertos, sala para reunião de professores, 2 sanitários para uso dos funcionários, fraldário, playground, horta, jardim, 2 vestiários, além de 6 salas de aulas, sendo um para crianças de 1 a 2 anos e outro para crianças de 2 a 4 anos, além de 2 salas de pré-escola e uma sala multiuso. A creche atenderá crianças de berçário a pré-escola, que são de 0 a 5 anos, e funcionará de segunda a sexta-feira, em período integral, das 7 da manhã às 5 da tarde. É isso aí, olha, eu acho o seguinte, eu sou do tempo, eu estava até discutindo aqui com os amigos agora há pouco, foi com você lá no jornal que nós discutimos, né? Conversamos a respeito de quando eu cheguei aqui em 63, em Osasco, e que nada disso existia, não tinha nada de creche, era tudo assim, sabe? As famílias tinham que se virar. Hoje, o país, o mundo avançou muito e muitas mães são obrigadas a trabalhar. Naquela época não precisava trabalhar, porque o marido ganhava um bom salário, não havia necessidade da mãe trabalhar. A mãe ficava em casa para cuidar dos filhos. Hoje existe a necessidade do casal, marido e mulher, trabalhar. E nessa condição da mulher ter que trabalhar, o marido trabalhar, ter que pagar uma creche com o baixo salário que ambos recebem, realmente fica muito difícil. Eu acredito que essa situação aos poucos está se resolvendo e espero que dê tudo certo e que ele consiga terminar as creches restantes aí que está no planejamento dele. Você quer falar alguma coisa, Robson? Só complementando a excelente matéria que vocês passaram agora, são 9 creches até o final deste ano, mais um ano que vem, e o Rogério, em conversa com jornalistas há algumas semanas, falou que também acontecerá o Mundo da Criança, tanto na FITO Zona Sul como na FITO Zona Norte, uma creche para acima do que as creches normais, né? Essa Mundo da Criança da Zona Norte já está funcionando? Sim. É a maior de todas, é a maior sim, creche de todas, né? acho que já está para começar a funcionar, se eu não me engano. E vai ter também o Mundo da Criança na FITO Zona Sul, que há uma reforma lá também.
De acordo com o Rogério Lins, ele quer zerar a fila de pessoas que procuram vagas na creche. O Nilson, é importante a questão da creche, mas também eu acho que é um ponto importante para o prefeito, se ele realmente deseja a renovação na nossa cidade. Se ele que deve, com certeza, ser candidato no ano que vem, portanto. Mas não esquecer principalmente a questão da saúde na nossa cidade. É tema constante, não é só de agora. É claro que o Brasil, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem um problema muito sério na área também da saúde. E Osasco não pode perder esse foco também na questão da saúde. Você acha que a saúde ainda está capengando ainda? Ainda precisa melhorar muito ainda a questão da saúde, Nilson. Não há dúvida que é um problema sério. Quando você tem um dinheiro carimbado, quando a gente fala que a educação tem dinheiro carimbado, a saúde tem dinheiro carimbado, muitas vezes está sobrando. Por incrível que pareça, só você olhar no orçamento, sobra um pouco de dinheiro na área da educação, mas falta dinheiro na questão da área da saúde. Mas, Grupi, é melhor construir novas unidades ou melhorar o que está em funcionamento? Melhorar o que está em funcionamento. Há muito tempo, se você for olhar do orçamento do que foi do hospital do município de Osasco, todo mundo fala o seguinte: construir é a parte mais econômica, a parte mais fácil que existe. Manter que é difícil. Hoje, é só você fazer a conta aí. Em um ano, você consegue construir um prédio. Em um mês, você tem que pagar, praticamente gasta esse dinheiro só para a manutenção desse hospital. Eu acho o seguinte, a área da saúde realmente está mal e a comunicação da área da saúde está mal. Eu vou dizer por quê aqui. Terça-feira, a sessão da Câmara, a discussão da Câmara, de 1h30, que termina às 5, a primeira parte, foi só para falar dessa nova OS que entrou, queria demitir 400, depois baixou para 300, foi baixando, e chegou à conclusão que não ia demitir, porque aqueles que estavam lá eram da outra OS, que estava emprestando para eles lá, e aqueles que eles quisessem, eles iriam contratar, se tinha capacidade ou não, sabe? E aí ficou resolvido o seguinte, que na realidade muito poucos foram se afastados. Mas não é essa a questão. A questão que tornou isso aí como verdadeiro, que foram 400 nas redes sociais, e infelizmente o senhor secretário da Saúde, que chama João de Deus, ele não tem assessoria nenhuma, do meu ponto de vista, porque a primeira coisa que um cidadão faz quando vê que estão falando coisas que não é verdade, é ele chamar nós, jornalistas, convocar uma coletiva de imprensa e explicar para nós, olha, o que estão falando aí não é verdade, está aqui os documentos, e nós vamos ser responsáveis para desmentir. Agora, não houve nada disso, deixou que a Câmara, os vereadores ficassem maus lençóis, situação de ter que ir lá, ver se era verdade ou não. Oxa, essas coisas têm que mudar na cidade. Tem que ter um pouquinho mais de comunicação por parte dos secretários também. Gente. A postura do prefeito. Jornalista nenhum vai se negar a ir numa coletiva de algum secretário para esclarecer um tema tão importante quanto esse. A postura do prefeito, quando do surgimento desse problema, foi o quê? Montar o seu gabinete exatamente no hospital. Repete. A dose não deu certo, deu uma repercussão, Rede Globo esteve aqui, todo mundo divulgou, ou não, o prefeito fazendo a coisa certa. Está certo? Vamos repetir. Eu acho que o secretário é a comunicação teria que precisa mesmo. Só interromper um pouquinho. Eu acho que o secretário teria, por obrigação, pedir um espaço na Câmara Municipal, na próxima sessão de terça-feira, para ele ir lá dar satisfação do que está acontecendo realmente. Porque o tal de Severino, lá o vereador, que eu evito comentar o nome dele, é o primeiro a pegar e falar um monte de coisa. Então, se ele é verdade, vai lá e aceita a verdade que o tal do vereador Severino está falando. Agora, se for mentira, vai lá e desmente, secretário. Vocês têm medo de vereador? Vai lá e encara, vai lá na tribuna. Usa a tribuna e dá os dados direitinho de como foi essa transferência de OS. Quantos funcionários foram demitidos realmente? Quantos foram aproveitados? Quantos vão ser contratados? Olha, é a obrigação do secretário da Saúde tomar uma decisão nesse sentido. Não cabe ao prefeito ficar tomando decisões que não é a parte dele que está acompanhando o dia a dia. Quem está por dentro da saúde em Osasco chama-se secretário da Saúde João de Deus. Então, ele tem por obrigação de procurar a imprensa, procurar a Câmara, porque ofenderam muito lá, tem direito de resposta lá na Câmara. Tenho certeza que o presidente Ribamar vai atender o senhor, vai dar um espaço suficiente para o senhor ir na tribuna e falar o que realmente aconteceu para mostrar para os dois vereadores que eles estavam enganados. Todo mundo tem o direito de se enganar, eles estavam enganados, tudo bem. Mas tem que fazer a coisa do jeito que assessor tem que falar no ouvido, e assessor competente. Não é assessor que está lá só para receber dinheiro e não falar nada. Assessor tem que ser, em determinado momento, brigar com o secretário e falar, olha, você tem que me ouvir, você está errado. Falar a mesma coisa para o prefeito, senhor prefeito, você tem que me ouvir, você está errado, não vai dar certo isso.
Se mandar o assessor embora, é porque ele não quer mais nada. Ele não quer reeleger, não quer nada. Mas ele tem que atender aquilo que o assessor falar que é verdadeiro, como essa dica que eu estou dando aí, gratuitamente para vocês, que sirva para o resto, para todos os secretários. Tem alguma crítica, alguma coisa, chama a imprensa, nós estamos aqui para isso. Tem semanas, né, Robson, que a gente está lá tentando escrever alguma coisa, não tem nem material para escrever, porque não tem justificativa de ninguém. Só tem um lado falando e a gente fica chateado porque não consegue ouvir o outro lado. Nilson, essa é a verdade. Nilson, eu acho que também faltou um pouco de transparência nas informações por parte do secretário, mas eu acho que também faltou transparência para a OS que saiu e a OS que entrou. Esse problema na Câmara na terça-feira seria, não aconteceria Sanado, isso, né? se a OS que saiu informasse o que realmente estava acontecendo. Imediatamente. E a OS que entrou informasse... Mas quem que cobra isso da UES? É o secretário. É o secretário da Saúde. Tudo bem, pode ser o UES, mas o seu secretário não cobrar, ninguém vai tomar providência. Porque eu não acredito que uma UES que vem de Pacaembu, não é isso? Sim. Da Santa Casa de Pacaembu, vai ter São tanta Paulo. experiência numa cidade do tamanho de Osasco. Então, tem que ajudar eles também. Falar, você tem que fazer isso e isso. Agora, o que não pode é ficar parado. A Câmara ir lá, usar a tribuna, falar, e não ter direito de resposta, que é automático. O secretário tem direito de resposta no legislativo, o prefeito também tem. Então, tem que tomar a iniciativa de ir lá e desmentir na cara do vereador, igual eu fiz aqui, ó, com o Severino, quando ele falou mal de mim lá na Câmara, eu usei minha tribuna aqui e falei. Tá certo? E vou dizer para vocês, eu não queria voltar no assunto, não. Ele colocou lá que era 128 óbitos, foi só em Osasco, porque são 14 cidades, cada cidade onde tem cartório faz o seu próprio óbito. Então, é muito mais do que aquilo que eu falei, tá certo? Mas eu vou deixar por aqui, não vou levar mais adiante o caso do regional, não. E você sabe que a própria secretaria tem um espaço de 3 em 3 meses, se eu não me falho, se eu não me falho a memória, tem esse espaço exatamente para justificar para a população, uma audiência pública, explicar para a população o que realmente está acontecendo. Então, faça... Eu acho que a população tem que Faça cobrar uso, né? mesmo, tá certo? Porque a população quer saber a verdade, a população não quer ficar nem do lado nem do outro, quer saber a verdade, o que acontece. Mas alguém quer comentar? Eu acho que no mundo que vivemos, que nós consumimos informação a cada segundo, eu acho que isso terminaria com um post no Facebook, no Twitter, no Você resolveria no tão Insta, em qualquer facilmente, lugar, né? O próprio secretário gravar um vídeo lá na secretaria e falar, eu estou gravando aqui direto do hospital para vocês, para explicar isso, não é bem assim, o hospital está aberto, quem quiser conversar comigo, chega aqui, pede para falar comigo que eu vou explicar direitinho. Quer dizer, uma coisa de muita transparência, mas do jeito que está, a gente fica meio perdido, o jornalista fica perdido, você imagina o cidadão, como que fica perdido, que não está entendendo nada. Nós entendemos muito. O que chama atenção nesse caso, que o papel do vereador é fiscalizar. Você pode ver que nessa semana, na última semana que passou, vários vereadores foram no hospital. Eu acho que esse é o papel do vereador. Exatamente, por imediatamente, lá de madrugada, durante o dia, a comissão de vereadores, lá da Comissão de Saúde da Câmara mesmo, ver se realmente era verdade e foi desmentido pelos vereadores lá. Mas quem tem que desmentir é o secretário da Saúde, junto com o doutor Ribamar, lá, que é o diretor que cuida dessa nova organização de saúde no Antônio Gigo. Então, Cabe a eles ir lá na Câmara e esclarecer tudo direitinho. Esclarecer e mostrar que não é desse jeito que se faz a oposição. A oposição se faz de forma diferente, com muita transparência. Falar que é 400, depois não é 400... Traduzindo, Nilson, tem que ter a unidade entre o executivo e o legislativo para tentar falar uma mesma linguagem. Isso facilita e muito. Tá certo. Vamos falar aqui, deixa eu ver, eu escolhi outro tema aqui. Casamento comunitário, vamos lá, vamos falar de coisas bem alegres aqui. Vai ter outro casamento comunitário em Osasco. A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, abriu inscrições para a 25ª edição do casamento comunitário, que oficializa a união de centenas de casais todos os anos. Os interessados devem procurar o Fundo Social de Solidariedade de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O Fundo Social é lá na Prefeitura, é a primeira parte da Prefeitura, entrando ali onde está a Prefeitura, o primeiro prédio ali é onde está o Fundo Social de Solidariedade. Inscrições abertas para o 25º casamento comunitário, local Fundo Social. Solidariedade, Avenida Bussocaba, 140, ali na Campesina. Ou você pode ligar lá, marca, pega a caneta aí. Pegou a caneta? Pegou o lápis? Vou passar o telefone aí, depois, se quiserem colocar na tela para nós aí, o pessoal da técnica ali coloca 3652-9400. Telefone para o 3652-9400.
se você, maridão, está assistindo, a esposa vai ficar feliz. E o que você, esposa, se ele estiver assistindo, vocês vão ficar felizes, que é um tremendo num casamento, já fui várias vezes, Ô, Nilson, cantores famosos, todo mundo dançando lá, é uma coisa maravilhosa. e o mais importante é que ninguém vai gastar nada, né? Não precisa pagar o casamento, é a prefeitura que está oferecendo esse Parece casamento. que para quem não tem as vestimentas adequadas, até o Fundo Social até ajuda. Viu? Até o vestido. Tem todo o apoio mesmo. Parabéns à prefeitura, parabéns ao Fundo Social, parabéns à primeira-dama Aline Lins, tá certo? E é história, e virou. No Brasil inteiro nós temos vários casos. E a cidade de Osasco já tem uma tradição. Um casamento, uma festa realmente muito bonita, vale a pena. Então, se você não casou ainda, está pensando, este é o ano ideal, 2019, você não vai gastar nada, é só procurar. Eu acho que é um trabalho muito bonito por parte da prefeitura do município de Osasco. Agora eu vou falar algo muito importante que aconteceu ontem. Pegou todo mundo de surpresa. As redes de TV, as grandes redes, teve que mudar tudo. Ninguém estava acreditando que o Temer estava sendo preso logo nas primeiras horas da manhã. Eu fiquei aquele de surpresa, estão vendo o vídeo dele aí, ele chegando, saindo já. Isso aí foi na rua. Foi na rua. Bem na rua ele. mesmo. E eu havia recebido porque eu faço parte de um grupo de imprensa em São Paulo, no WhatsApp, e os jornalistas e fotógrafos de Rede Globo, de todas as redes, estão lá junto. Então, um soltou lá que o Temer estava sendo preso. E a coisa foi tão grande que nós não acreditamos na hora. Eu olhei aquilo, não dei muita... Mas será que é verdade? Como é que eu posso colocar algo que pode não ser verdade? E era verdade. Meia hora depois já estava saindo na grande imprensa que o Michel Temer estava sendo preso e ninguém acreditava que 40 anos ele vem aplicando os golpes aí no país inteiro e que, de acordo com o juiz Bretas lá, ele acumulou até agora, olha o valor, 1,8 bilhões de reais. Isso é que conseguiram levantar, fora que não conseguiram levantar ainda. 1,8 bilhão foi a quantidade de dinheiro que foi desviado para ele e para a gangue dele, para a quadrilha dele, que está há 40 anos nesse país fazendo a mesma coisa e nunca ninguém se interferiu, nunca ninguém fez nada. Foi graças a uma delação premiada, você que é contra a delação premiada, ao contrário, foi graças a uma delação premiada de uma empreiteira. Aí tudo começou e está dando nisso aí. Ô, Nilson, todo mundo está falando o seguinte, que fez surpresa. Mas cadê aquele discurso que no começo do ano passado todo mundo falou o seguinte, a partir do momento que o presidente Temer descer a rampa, ele pode ser preso. E agora todo mundo, com 80 dias, todo mundo achando, novidades. Não, todo mundo já estava esperando. Aí tem alguém falando, Robson, não, essa é uma briga do Supremo com o ministro Moro, com o presidente Maia e todo mundo. Não, eu acho que estava na linha certa, todo mundo já estava esperando, pelo menos de há muito acordo tempo. com o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Temer foi preso sob suspeita de ter recebido propinas de 1,1 milhão por meio de um contrato da Eletronuclear Estatal responsável pela construção da usina Angra. E, além de Temer, também foram presos o ex-ministro Moreira Franco, o ex-coronel da Polícia Militar João Batista Lima Filho, grande amigo do Temer, amigo do ex-presidente, conhecido como Coronel Lima. Ao todo, o Bretas determinou precisando de 10 pessoas. Todos os presos devem ser transferidos para o Rio, por determinação do juiz. Hoje deve ter uma nova lista de presos aí, né? Para nós que trabalhamos... Do coronel, dos 3 lá, da esposa do coronel, que também foi presa, né? Para nós que trabalhamos na mídia, é sensacional que você vai ter notícias durante 1 ou 2 semanas, mas para o Brasil é muito triste, né? 2 ex-presidentes presos. E pode ter o terceiro também, esse que pesa mais para nós ainda, né? Então, infelizmente. Você ter 2 ex-presidentes, imagine fora do Brasil como que isso repercute. A gente que está tentando sair desse mar de lama, 2 ex-presidentes, pode vir Você sabe o que os antigos falavam? Tudo que pode melhorar tem que chegar lá no fundo do poço. Quando chega no fundo do poço, aí vem a bonança. Imagina o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro? O Brasil está passando por isso. O Rio de Janeiro, todos os governadores presos. Belas paisagens. Só a Benedita, né? Belas paisagens, um lugar lindo, mas a política lá é um nojo, né? Porque 5, já dá para formar eu estava brincando antes com o grupo, que dá para formar um time de futsal. Você sabe de uma coisa? Eu vou falar algo que o Bolsonaro falou a respeito disso aí, eu concordo plenamente com ele. É a velha mania de escolher para determinados lugares, pastas do governo federal, ou até do governo federal, políticos, indicação política, sem ao menos averiguar a pessoa se tem algum problema ou não. A partir do ano que vem, parece que
foi decretado agora, né? Quem tiver algum problema com a justiça não vai poder mais ser nomeado em nenhum cargo federal. Não, poderia ter feito isso lá. Mas vai valer a partir de 1 de janeiro do ano que vem, porque eles contrataram muitas pessoas aí. Nesse período, eles vão levantar todos e para ver se vai mandar embora ou não. Porque, logicamente, que eu não precisava, então, eu não estou falando de crime político, estou falando de qualquer tipo de crime. Agora, eu pergunto, não poderia ter feito isso lá atrás? Por que não fez? Porque o presidente está envolvido. Eu acho que o presidente da República está envolvido, vai querer moralizar, gente. Mas Ou essas indicações políticas são necessárias para governar também. Mas com cargos técnicos. Você tem alguém, ô deputado? Eu tenho um engenheiro aí, trabalhou em tal lugar. Ótimo. Agora, você colocar alguém que não, esse que foi nomeado para ficar tomando conta da usina nuclear de Angra, não entendia nada de o que é o nuclear. Nuclear quer dizer o quê? O cara não sabia nem responder isso. Então, é isso que eu estou falando. Para determinadas pastas, tem que ser cargos técnicos. Você vai para a saúde, tem que ser um cara muito bom, que entende da saúde. Não precisa ser médico, não. Não precisa ser médico. O Serra deu uma aula sobre isso quando ele foi ministro da Saúde, sabe? Tem que ser cara bom, cara que entende, que estuda, que vai atrás. Ô, Nilson. Agora, colocar um qualquer para ser, que nós estamos vendo, até no governo Bolsonaro, aí, colocaram alguns nomes aí que está decepcionando, quer dizer, tem que pesquisar. Ô, Nilson, o Cícero, eu acho que deve estar torcendo nesse momento pela minha pergunta. Nós tivemos por muito tempo a questão do Lula livre. Teremos, a pergunta que eu faço, como diria interrogação, teremos tema livre? Teremos Temer livre? Alguém ali na Avenida Paulista torcendo para a libertação dele ou não? Eu vou fazer outro detalhe aqui na sua pergunta. Será que a gente vai ver algum petista falando fora Temer, agora daqui para frente? Vai ser difícil, né? Fora Temer, tirar ele da cadeia? Não. Agora fica Temer, tá certo? Ó, eu quero agradecer a presença de vocês. Temos um minuto aí, mas vamos discutir aqui o final do programa. Robson, obrigado pela sua participação. Você tem cadeira efetiva aqui. Se quiser voltar semana que vem, fique à vontade. Eu acho até interessante você participar, sabe? Porque as pessoas têm que conhecer quem é o Robson Donizete. Ele está conhecendo agora. Ele foi para o México. Dificilmente ele dava entrevista, foi para o México. Representou você também foi. Representou a imprensa no nosso município lá. Muito legal, no convênio. Acho que ele não quer falar porque ele ganhou um título e tal. Então, queria agradecer ao Nilson Martins, o Gurupi, você que acompanha nosso trabalho do Correio Paulista, tanto no site, correiopaulista.com, no Facebook. A gente tem um jornal impresso, no qual o Nilson também participa, que está todas as sextas-feiras nas bancas. E pode sempre contar com a gente, Nilson. É um prazer aqui estar na TV Osasco e no programa Fala a Verdade. Tá certo. O Gurupi ficou 2 anos e meio aqui comigo, fazendo 2 anos, mais de 2 anos. Você revezava com o Jackson Lovisotto, né, que a gente fazia as quartas e sextas aqui. Aí depois tive um programa aqui, o nosso ponto de encontro. Isso. Estamos tentando acertar de novo aí o retorno desse programa. Encerrou a temporada, né? Estou igual a Rede Globo, por temporada. Vamos ver o que a gente consegue. E eu estou indo para o 4º ano aqui, eu falo a verdade. Eu quero agradecer a todos vocês que nos prestigiam. Fiquem com Deus. Você esqueceu de falar da temperatura, do tempo, quiser falar rapidinho? Você gosta de falar? Você abriu o programa, ele falava da temperatura aqui. Está aí um tempo nublado, mas estão dizendo que amanhã já vai ter um sol aí legal, tal. Mas torcer que dê tudo certo e tudo aí é coisa divina que vem de Deus e agradecemos aí. Bom final de semana para vocês, você vai viajar, cuidado nas estradas, tá certo? Sexta-feira que vem estaremos de volta com um novo Fala a Verdade, um outro Fala a Verdade. Até lá, fiquem com Deus.